Queridos e amados irmãos, graça e paz, hoje sábado, dia 12 de novembro, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, para a nossa reflexão, para a nossa edificação. Queridos, vou sempre pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva no meu canal. O meu alvo é atingir 12 mil inscritos até o final do ano, no próximo mês de dezembro. E eu conto com a sua ajuda. Você que já é inscrito, divulgue, compartilhe. Peça aí às pessoas que você conhece para se inscrever no meu canal. Peça a elas que lhes dê uma oportunidade de ouvir essa pérola da graça de Deus. Dê um like também, não se esqueça. O meu muito obrigado. Não paga nada para se inscrever, é gratuito. E eu, de antemão, agradeço a todos vocês. O tema de hoje é carne versus espírito. E eu quero tomar por base a epístola de Paulo apóstolo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo, ele fala aqui da vida no espírito. Daí que fica uma pergunta: é possível ter vida no espírito? Sim, claro que é possível. Assim como também é possível andar na carne. Então ele aconselha aqui, ou doutrina, aos irmãos da Galácia, dizendo: andeis, porém, no espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Querido, para que se possa entender isso, para que se possa andar no espírito, para que se possa ter vida no espírito, é necessário que se tenha a mente ativada. É necessário que tenha a revelação do Evangelho da graça de Deus. Que se entenda isso, que se compreenda isso. Porque eu posso falar isso com experiência. Porque eu fui um religioso. Porque eu vivi 46 anos dentro de um sistema religioso, aonde eu era levado, aonde eu era conduzido à prática das obras, a buscar autojustiça, procurar santificar, consagrar a carne, achando que fazendo isso eu estava me aperfeiçoando e estava alcançando, aspas, uma salvação essa que eu já tinha, por ser um eleito. Mas era assim que nós nos comportávamos. E é assim que muitos se comportam dentro desses lugares. Sem um templo para se congregar, sem uns ritos a serem seguidos, tais como aceitar Jesus, batizar nas águas, participar, aspas, da ceia, dizimar, jejuar, participar de campanhas. Sem essas coisas, não é possível na mente dessas pessoas alcançar por elas, essa tão sonhada salvação. E então, a carne dentro desses lugares, ela é supervalorizada. As pessoas veem o outro na carne, julga pelo que vê,
condena, é pela aparência. Queridos, há muitas batalhas contínuas, desgastantes, que muitas pessoas enfrentam sem necessidade. Como eu já disse aqui na introdução. Isso é conflito do homem carnal versus o espiritual. Olha o que Paulo diz no versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E não é isso? Não é essa luta constante e desgastante? A carne, ela tende para um lado. E o espírito, que é contrário, o que é contrário à carne. Paulo, ele diz que a carne, ela é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Quando nós entendemos isto e passamos a andar no espírito, a ter vida no espírito, nós não vivemos nas concupiscências da carne, nas libertinagens. Nós vivemos na liberdade no espírito, que eles ainda não entendem, que eles não compreendem. Eles acham que quem tem esse entendimento diz que podemos então viver em libertinagem, mas pelo contrário, não é isso. Nós dominamos a carne com sua concupiscência e fazemos a vontade do Espírito, porque entendemos que, como filho que somos, nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ele ainda diz assim: estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, Paulo diz que nós não somos mais carnais, quando entendemos isso. E somos o quê? Espirituais. Aos carnais, Paulo fala como meninos, que são criados com leite. Isso é uma linguagem figurada, usada por Paulo. Assim como em muitas passagens da Bíblia se usa figura de linguagem. Mas os religiosos, eles literalizam tudo. Interpretam tudo ao pé da letra, como se assim fosse como está escrito. Daí aonde essas confusões nas mentes das pessoas. Então Paulo diz que aos meninos com leite vos criei, uma linguagem figurada. Paulo estava dizendo que eles não estavam preparados para um alimento mais profundo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles eram carnais. Como os carnais, eles vão entender as coisas do Espírito. Não tem como, porque a palavra de Deus é mais profunda. O alimento, ele é sólido. Então não há por parte daqueles que vivem na carne, que fazem a vontade da carne, ter esse entendimento acerca das coisas espirituais. Então Paulo disse: ainda sois meninos. Paulo diz: os espirituais, ele tem vida no espírito. Assim sendo, quem tem vida no espírito não satisfaz as concupiscências ou a concupiscência da carne. É isso que ele está dizendo aqui quando ele escreve aos Gálatas. Mas essa é uma doutrina transcendental, atemporais, que ela ultrapassa o tempo e serve para nós também nos nossos dias. Querido, o homem espiritual, ele domina o desejo da carne, os desejos carnais. O homem espiritual consegue isso. Ele compreende que o espírito,
é revestido de carne. Ou seja, esse nosso corpo, essa matéria, e que nesse corpo carnal revestido de sangue e carne está o Espírito, onde habita nesse Espírito o Pai dos Espíritos. E como eu já disse, como filhos que somos guiados e dirigidos por eles. Romanos 8,14. Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 14, e ele diz assim: antes revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui está falando do Cristo ressuscitado, não do Cristo Nazareno. É por isso que dentro desses lugares, cada dia mais, eles passam a se revestir de tudo aquilo que o Cristo Nazareno fazia. Aí eles dizimam, eles vão ao monte, eles jejuam, eles frequentam o templo, eles se batizam, eles realizam cerimoniais. Então tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez, eles fazem. Quando Paulo está dizendo aqui do Cristo ressuscitado. E ele prossegue dizendo: e não tenhas cuidado da carne com suas concupiscências. Nós não vivemos na prática das obras. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, o apóstolo da circuncisão, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas passa a viver segundo a vontade de Deus. Mas para viver segundo a vontade de Deus, tem que ser o quê? Espiritual. Tem que andar em espírito. Tem que ter vida no espírito. Para que o Espírito de Deus possa guiar, possa dirigir. Então, queridos, mesmo sendo apóstolos da circuncisão, Pedro, se dirigindo aos judeus, ele alerta acerca das concupiscências da carne. Mesmo ele sendo apóstolo da circuncisão, que não deviam viver nessas práticas, porque isso se opõe ao Espírito, porque vivendo assim aborrece o Espírito. O que é concupiscência? O que é concupiscência? É tudo aquilo que designa cobiça. É tudo aquilo que se tem apreço no tocante à carne. Ou seja, desejos sexuais. As pessoas que têm esses desejos sexuais além do normal, além do limite, de forma extravagante, ele está o quê? Na concupiscência da carne. As pessoas que têm ganância por poder, isso é concupiscência da carne. As pessoas que têm ganância por dinheiro, como estes que existem dentro dos templos religiosos. E essas coisas têm levado muitos a andarem na carne, a viverem na carne. Vemos dentro desses lugares muitos que se dizem evangélicos, barganhando para conquistas de bens materiais. Só pensam no dinheiro, fazem campanha para melhorar sua vida financeira. Estão voltados para as coisas materiais, voltados para as coisas desta vida. São capazes de tudo por causa do dinheiro. Não pagam a quem deve. Os líderes, estes não querem nada com o trabalho, porque encontraram uma forma de se ganhar dinheiro sem fazer força. Dirigindo, conforme eles dizem, umas reuniões e tendo adeptos nos seus templos, nas suas congregações.
E eles conseguem convencer essas pessoas a tirarem 10% dos seus ganhos e dizimarem, sem falar nas ofertas colhidas em cada reunião. Isso são concupiscência da carne. É a ganância pelo dinheiro. Esse o profeta Isaías tratou e trata como cães gulosos. Os dizimistas, eles são convencidos de que fazendo isso, eles estão barganhando com Deus, e Deus então irá fazê-los prosperar. Eles vão conquistar, vão comprar carros, vão comprar casa, vão se tornar empresário, haja vista as campanhas que são feitas nessas igrejas neopentecostais e também em muitas pentecostais. Sabe o que os líderes religiosos dizem? Se você der, você será abençoado. E se você não der, o devorador vai destruir a sua vida. Quem é que não tem medo do devorador? Somente os da graça de Deus é que não tem medo do devorador. Porque eles têm um entendimento do Espírito. Os espirituais, eles pensam nas coisas do alto, eles pensam nas coisas de cima. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Colosso, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima e não nas coisas daqui da terra. O que fazer para manter o equilíbrio espiritual? Para que a carne não se oponha ao espírito. O que fazer para manter esse equilíbrio espiritual e a fé que nós temos naquele a quem nos justificou? O que fazer para manter o nível espiritual ao caráter de Deus, ao caráter do Pai dos Espíritos que habita no nosso espírito? Ou a vitória do homem espiritual sobre a carne? O que fazer, como fazer? Segundo Cristo ressuscitado, é manter a velha natureza morta. É pensar nas coisas do alto, nas coisas dos céus. É pensar naquilo que Ele tem nos revelado. As suas riquezas insondáveis. Por que manter a natureza morta? Porque morremos e fomos sepultados com Ele. Precisamos ter esse entendimento. A velha natureza morreu. E Ele nos fez novos nele. 2 Coríntios, Paulo escrevendo, no capítulo 5, versículo 17, aquele versículo muito conhecido. Portanto, se alguém está nele, é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e agora é feito tudo novo. A vida nova, a novidade de vida, somente naqueles que andam no Espírito. Sabe o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz no capítulo 2, versículo 20? Vamos ler o que Paulo disse aos nossos irmãos ali da Galácia. Olha o que ele fala. Estou crucificado com ele, e já não vivo, mas ele vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não vivo, mas é Ele quem vive. Os filhos, os eleitos têm esta consciência. Os espirituais têm essa consciência. São livres, não andam nos preceitos dos homens. Não vivem na prática das obras, nos rudimentos da lei de Moisés. Não vive cumprindo ritos, praticando liturgias, práticas de cerimoniais.
Estamos libertos, livres de todas essas coisas. Por isso que dizemos que estamos em plena liberdade no Cristo ressuscitado. Nós reinamos e triunfamos em graça. O Pai dos Espíritos disse: a ninguém conhecemos na carne. Nós que somos espirituais, tudo é novo na nossa vida. Pense nesta palavra. A carne versus o espírito. Não permita que a carne se oponha ao espírito. Não vive na concupiscência da carne, agradando a carne, fazendo as obras da carne. Isso é libertinagem. Mas viva a liberdade, porque tu és livre na pessoa do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Divulgue e compartilhe esta palavra. Leva ela até outras pessoas, para que elas possam alcançar esse entendimento. E quem sabe o Espírito Santo ative a mente dessas pessoas, traga a essas pessoas esta revelação do Evangelho da Graça de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da Graça de Deus amamos vocês.